Olá, meus amigos e seguidores do canal, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo bíblico. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que têm se inscrito, curtido, comentado nos estudos, tem me deixado muito feliz. E vamos lá para mais um estudo. Peguem a Bíblia de vocês, porque é um estudo bíblico, portanto, a Bíblia tem que estar sempre pertinho de nós. Hoje o estudo é sobre a meia-noite. Hatzot Halayla, em hebraico, a meia-noite, a metade da noite. Lembrando sempre que a Bíblia é um livro espiritual e o estudo que nós fazemos aqui são estudos dentro da palavra do Senhor, também espiritual. Já tiveram curiosidade em ler ou aprender como eram contadas as horas, os dias, os meses, os anos, lá nas épocas antigas, em seus calendários? Será que era como nós contamos nossos dias hoje? Nós sabemos que não, né? Houve lá atrás a convenção de iniciar cada dia à meia-noite, que teve origem lá atrás com os antigos romanos. Plutarco comentou sobre a dificuldade de determinar o início de um dia pelo nascimento do sol e o começo da noite pelo pôr do sol, devido ao fato de não haver uma definição clara, né, de quando isso ocorre. Se é quando aparecem ou desaparecem os primeiros e os últimos raios de sol, ou quando o centro do sol toca no horizonte. Dúvida cruel, né? No tempo antigo, cada civilização, nós sabemos, que tinha os seus meios de contarem o tempo, as épocas, e não vamos nos aprofundar muito nisso não. Mas, biblicamente, no calendário judaico, lá no livro de João, capítulo 11, 9 ao 10, Jesus, Yeshua, disse: não há 12 horas no dia, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, que é o período do dia, não tropeça, porque tem a luz e a luz ilumina, vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, que é o período das trevas, tropeça, porque nele não há luz. No calendário judaico, biblicamente, ele se baseia nos movimentos da lua e do sol. Creio que muitos de vocês já sabem disso, porque eu já falei isso no canal outras vezes. Sendo, portanto, um calendário lunisolar. Eles contavam as horas e faziam as vigílias, né, de 3 em 3 horas, tanto as vigílias diurna quanto as noturnas. O povo judeu israelita se utiliza deste tipo de calendário, né, para a contagem do tempo, das comemorações, aniversários, festividades, casamentos, falecimentos, celebrações religiosas e outras solenidades até hoje. Mas hoje também, nos dias de hoje também, eles estão antenados, digamos assim, com o calendário gregoriano, que é o que move, né, grande parte do mundo globalizado. De acordo com os hebreus, os judeus israelitas, os anos passaram a ser contados a partir do que eles acreditam ser a criação de Adão, nós também acreditamos, até o dia de hoje. Hoje estamos no dia 6 de abril de 2023 e eles estão no ano 5.783. É a contagem deles, desde Adão e Eva até hoje, 5.783. Em setembro, nós sabemos que o calendário judaico é diferente do nosso. E em setembro, dia 16 de setembro de 2023, que é o primeiro mês de Tishrei, no primeiro dia do mês Tishrei, até o dia 2 de outubro de 2024, que é o 29 de Elul, do calendário deles, ali será comemorado o ano 5.784. Então, esse ano, até o dia de 15 de setembro, eles estão no ano 5.783, e do dia 16 de setembro deste ano até o dia até o dia 2 de outubro de 2024, eles estarão no ano 5.784. Vale a pena nós estudarmos sobre a cultura judaica. É uma história encantadora. Muita coisa aprendemos na Bíblia, com a própria palavra do Eterno Pai, sobre o povo de Israel. A Bíblia é um livro espiritual. Nós estamos estudando sobre a meia-noite. Existem várias crenças e até misticismo de muitos sobre este horário, a meia-noite.
Porém, quando estudamos e meditamos na palavra do Senhor, aprendemos que a meia-noite é um período de grandiosos acontecimentos, gravem isso, tá? Grandiosos acontecimentos e divisão, separação, a qual o Eterno mostra a sua ação em favor do seu povo. Lembre-se que o Eterno trabalha numa dimensão atemporal, que é o tempo dele, é o Kairos. O nosso é o cronológico, que fica no reloginho aí de minuto a minuto, segundo a segundo. O Senhor não, ele é dono da eternidade. O tempo dele, ele é eterno. E temos o período do dia, que são 12 horas, quando nasce a luz do sol, até o pôr do sol, que é o período da noite, que são 12 horas do dia e 12 horas da noite. O dia com a luz, a noite sem a luz. É o período do dia e o período da noite. A meia-noite marca o fim, o final de um dia. Nós aqui no calendário gregoriano, quando, principalmente hoje que temos relógio digital, quando tá lá 23 horas e 59 minutos, 23 horas e... Aí quando vai virando lá o 24, quando acaba o dia que nós estamos e começa um novo dia, que é o 0 segundo do outro dia, é muito rápido, é um período muito pequeno de tempo entre o fim de um dia e início de outro. E a metade da noite, a meia-noite, é justamente ali. Estão entendendo? Creio que sim, né? E é muito rápido, é num abrir e fechar de olhos. Então, aguardamos o amanhecer de um novo dia para que os primeiros raios de sol nasçam do novo dia. O novo dia nasce a 0 hora. E esperamos ansiosos até os raios solares iluminarem a Terra em sua rotação. O nascer de um novo dia. Alguns acontecimentos próximo ou à meia-noite na palavra de Deus, na Bíblia. Olha, tem vários. Eu peguei uns aqui que estão dentro do estudo, mas façam uma pesquisa, estudem também. Eu quero que vocês estudem a palavra de Deus, que cresçam na palavra do Senhor. A Bíblia, ela é a palavra do Eterno Pai e nela contém profecias e muita coisa maravilhosa para as nossas vidas. Algumas das profecias já se cumpriram cabalmente. Algumas estão se cumprindo em nossos dias, que são conhecidos como as profecias dos últimos dias. Vejam aqui no canal o estudo Olhai para a Figueira. Ó, ficou top. O povo israelita fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Isso está na Bíblia, tá? Na palavra do Senhor, na Torá. O povo de Israel fez muitas vezes aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Toda má escolha tinha suas consequências. Toda vez que eles se afastavam do Senhor, faziam o que era mal perante o Senhor permitia que eles viesse o inimigo e subjugasse o povo de Israel. E nisso eles ficavam escravizados pelos povos inimigos de Israel. Israel, a palavra de Deus fala isso. Israel, meu povo, é um povo obstinado. Diferente de nós, né? Nós não somos, não. Nós somos muito diferentes. Lá em Êxodo 12, 29, a servidão egípcia. Ali, esse acontecimento foi lá quando o Senhor foi libertar o povo dele, o povo de Israel, libertar da escravidão de Faraó do Egito. E aconteceu que à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até o do cativo que estava no cárcere e até os animais. Aos hebreus, porém, preservou-os com vida, deu-lhes a libertação do jugo de Faraó do Egito. Ali, no período da meia-noite, houve a ação do Senhor, poupando, dando vida ao povo israelita, poupando, preservando a vida e a morte dos primogênitos de Faraó, do Egito. Todo o povo Egito. Juízes 7:19. Servidão dos midianitas. Nesse período ali, os midianitas estavam subjugando, escravizando o povo de Israel. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao princípio da vigília da meia-noite.
tocaram as buzinas, partiram os cântaros que tinham nas mãos, tochas acesas, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Ali os inimigos saíram correndo, fugiram, desesperados. Meia-noite, o Senhor os abençoou. Juízes 16:3. A servidão dos filisteus. Nessa época, os filisteus estavam subjugando Israel. Porém, Sansão, Xamxão, deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite, no abrir e fechar de olhos, ele se levantou e travou as portas da entrada da cidade de Gaza com ambas as ombreiras e, pondo-as sobre os seus ombros, levou-as para cima no monte que está defronte a Hebrom. Para o povo dos filisteus, aquilo foi uma humilhação terrível. Uma cidade sem portas, sem portões, ficava frágeis, inseguras. Foi uma humilhação. Ali houve a ação do Senhor em favor do povo de Israel. O Senhor era com ele em sua força para libertar o povo israelita. Sansão julgou Israel por 20 anos. À meia-noite, perto da meia-noite. Olha o que tem no livro de Salmos 119, 62. Olha o segredo que Davi alcançou. O rei Davi alcançou. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Davi, o rei David, ele entendeu o segredo deste período. É o período da ação, é o momento da ação do Eterno em prol das causas do seu povo. A Bíblia destaca que a vigilância conserva pura a igreja, enquanto ela espera pela volta do Senhor Yeshua Mashiach, Jesus o Messias. Vigiar é estar alerta, atento, despertado, preparado. É estar constantemente atento em todos os acontecimentos proféticos, o cumprimento da profecia, conferindo todas as coisas na palavra do Senhor para não sermos surpreendidos. Lá em Atos 16, 25, 26, diz que perto da meia-noite, um terremoto abalou a prisão de Filipos, enquanto Shaul e Silas cantavam. Paulo e Silas aqui estavam presos. Deu um terremoto e perto da meia-noite deu um terremoto, abalou a prisão, foi um terror e muitas pessoas ali ficaram sem entender, sem saber o que fazer. O carcereiro quis até se matar, ia se cortar o pescoço lá. E no período da meia-noite, Shaul e Silas louvando ao Senhor. Os outros presos que estavam na prisão escutavam eles cantando, louvando ao Senhor. As portas se abriram. O carcereiro ia se matar, mas foi salvo. Ele foi salvo. Ide, anunciai, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Ele foi salvo. Abre teu olho, meu irmão. O período que estamos vivendo, não podemos pensar em cochilar. Vigia, ora, louva, se santifica, esteja atento e preparado para o momento que nós estamos vivendo, para o período da noite, para o momento a qual breve iremos passar. O Eterno e seu imenso amor por nós. Após o Eterno usar Moisés, para libertar o povo de Israel que estava cativo, escravo lá no Egito, o Senhor manifestou a sua vontade de permanecer no meio do povo. O Eterno sempre quis se relacionar com o homem. Ele ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, também chamado de templo. E lá na frente, Davi construiu o templo. E no tabernáculo tinha a arca do testemunho, a arca do concerto. A arca ali dentro continha as 2 tábuas da lei, que nos fala dos mandamentos, escritos pelo próprio dedo do Eterno. Tinha um vaso com maná e tinha a vara de Arão que floresceu. E a arca no tabernáculo tipificava a presença máxima da presença de Deus no meio do povo. Ele ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, colocasse a arca do testemunho, que era a representação máxima da presença do Senhor,
Ali deu todas as orientações sobre a estrutura, sobre a montagem, sobre os elementos, sobre os serviços sacerdotais dos Cohen, que eram os sacerdotes levíticos, e um elemento especial no tabernáculo, que tinha ali dentro no tabernáculo, era o castiçal, também conhecido como candeeiro ou a menorá. É tudo a mesma coisa, menorá é na língua hebraica. Em Êxodo 27:20, tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira sem contaminação, batido para o candeeiro, para alimentar, né? Ali o candeeiro e a menorá, para fazer arder, estar sempre acesa, as lâmpadas continuamente. A lâmpada não podia apagar. Não podia apagar, a luz tinha que estar sempre acesa, brilhando, o azeite sempre ali na menorá. Quando as luzes da menorá estavam acesas, não só iluminavam o interior ali do tabernáculo, lembra que o tabernáculo era feito de cortinas, né? Enquanto aquela luz resplandecia ali dentro, não só iluminava dentro do tabernáculo, como quem estava de fora via a luz, porque iluminava também lá de fora. Que coisa maravilhosa, meus queridos. A luz tinha que prevalecer, não só internamente do tabernáculo, mas também externamente. A forte luz iluminava dentro e quem estava de fora do tabernáculo via o resplendor. É assim que o Espírito Santo faz em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Após a morte de Moisés, Yehoshua, que é Josué, foi levantado para dar continuidade ali, né, e conduzir o povo de Israel à terra prometida. Após a morte de Yehoshua, que é Josué, também morreu, vieram os juízes que julgaram o povo de Israel. Começou ali um período de decadência espiritual. O povo esfriou, se afastou espiritualmente, a ponto de, lá em Juízes 17:6 e também Juízes 21:25, fala a mesma coisa. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era cada um por si, cada um fazia aquilo que achava melhor e ponto final. Totalmente desnorteados, sem a direção do Senhor. Neste período triste de decadência, derrocada espiritual, em Israel, havia um sacerdote chamado Eli. E em meio a essa crise espiritual do povo de Israel, eles estavam tão afastados da comunhão, da santificação, da fidelidade ao Senhor, que a palavra nos diz lá no primeiro livro de Samuel 3:3. 1 Samuel 3:3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tabernáculo, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha o período de escuridão espiritual que eles estavam. O Senhor não os abandonou, porque a arca continuava no templo. Mas eles, bem, o Senhor é onisciente, sabe tudo antes de acontecer, e todas as coisas lhe obedecem. Nada nem ninguém pega o Senhor de surpresa. Aprendam isso. Os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial. Está escrito na palavra do Senhor. O Senhor deixou registrado isso na palavra. Os filhos de sacerdote Eli foram chamados de filho de Belial. Meus amados, isso é terrível. Pensa, eles desprezaram a presença do Eterno, a sua glória. Ficaram indiferentes ao Pai, ao Eterno. Serviam ao Senhor com desdém, com desprezo. E veio o juízo sobre Eli, sobre os seus filhos. Bem, um pouco antes deste período terrível, pouco antes de apagar a luz ali no templo, nós vamos ver o livro de Ruth, sobre Ruth. Vocês já ouviram falar de Ruth? Creio que a maioria sim, né? Ruth era uma estrangeira de Moabe, moabita. Não era israelita, ela era estrangeira. Após Moisés e Josué, houve um período que Israel foi governado por juízes. E vemos neste período que a infidelidade do povo de Deus, o povo de Israel, eles começaram a flertar com deuses estrangeiros,
idolatrando, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E é neste cenário triste, no lugar chamado Belém, Bethlehem, casa do pão de Israel, nos aparece Ruth, uma estrangeira moabita, que se converte, abandona os deuses da sua terra, renunciou tudo que ela tinha e se tornou fiel ao Eterno de Israel. A partir desta fidelidade, o Senhor enxertou em Ruth no plano de salvação, a colocando num lugar importantíssimo da linhagem do nosso Salvador, Yeshua Mashiach. Pense no modo sutil como o Eterno Pai age nessa linda história. Leia o livro de Ruth todo. É um livro tão pequenininho. Tem 4 capítulos só, é rapidinho. O livro, ele é uma fonte inesgotável de revelações profundíssimas. Ruth 1:1. Houve fome na terra. Faltou pão na casa do pão. Bethlehem, casa do pão. Belém, Bethlehem, casa do pão. Elimeleque, que era casado com Noemi, também chamada de Naomi, em hebraico é Naomi, seus 2 filhos, Malom e Quilião, foram peregrinar, naquele período de fome que houve ali, né, eles foram peregrinar nos campos de Moabe. E ali morreu Elimeleque, no caso Naomi ficou viúva, e também morreu os seus 2 filhos, Malom e Quilião. E quer dizer, Naomi ficou viúva e as suas 2 noras também ficaram viúvas. Só ficou Naomi, ou Noemi, e suas 2 noras, Orfa e Ruth. E em Ruth 1:6, Naomi ouviu, nesse período, depois de 10 anos, quase 10 anos que eles estavam ali, Naomi ouviu dizer que o Senhor havia visitado o seu povo, concedendo pão, dando pão. Nesse período, livro de Ruth 1:4, após quase 10 anos, o Senhor traz Naomi e Ruth de volta para Bethlehem, casa do pão, Belém, de Judá, em Israel, depois daqueles terríveis sofrimentos que elas passaram. Ruth 1:13, a própria Naomi reconheceu a mão de Deus em seu sofrimento. Ela estava muito amargurada diante de todo aquele sofrimento que ela passou, perdeu o marido, perdeu seus 2 filhos, ficou viúva, as noras dela ficou viúva, não sabendo ela os planos do Pai para ela e seu povo, povo judeu, povo israelita. Em seu futuro, os planos do Senhor sempre são perfeitos. O Senhor, em sua sabedoria e onisciência, já tinha planejado um encontro providencial entre Ruth, que espiritualmente é símbolo da igreja estrangeira ou gentílica, e Boaz, que aqui tipificando judeu, que Boaz era de Belém de Judá, e Boaz como remidor, Jesus, judeu, remidor, nos campos deste. O Senhor concede sabedoria a Naomi, que orienta a Ruth. O Senhor deu todas as instruções. Queridos, a Bíblia é um livro espiritual. Naomi deu todas as orientações para Ruth. Ruth 3:3. Lava-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos. Igreja, noiva, santifica-se. Lava-te. Encha-se do Espírito Santo. Toma posse da tua salvação e desce a eira. A eira nos fala do lugar de decisão, da separação. Ruth 3:4. Então entra, descobrir-lhe os pés. Sabemos que espiritualmente essa passagem nos fala da igreja hoje através do Espírito Santo que revela e descortina, revela sobre a evangelização, nos revela sobre a salvação em Yeshua, porque Jesus é o caminho. Descobrir-lhe os pés, fala descortinar, abrir o caminho.
Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Os pés nos fala espiritualmente da caminhada, nossa caminhada, andar no caminho seguro, que é Yeshua. João 14:6. Jesus, Yeshua, disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isaías 30:21. Este é o caminho, andai nele. Ruth 3:5. Tudo quanto me disseres, farei. Ruth falou para Naomi: tudo o que me disseres, farei. Ela obedeceu. Isso é obedecer ao Senhor. Creia, confie no amor do Senhor por nós. Aceite essa redenção que nós temos no nosso remidor, que é Yeshua Mashiach. A obediência de Ruth fala da obediência da igreja estrangeira. Ruth 3:8. E sucedeu que pela meia-noite, Boaz estremeceu, voltou-se para Ruth e disse: quem és tu? E Ruth disse: sou Ruth, sua serva. Estende a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ruth e Boaz. Ruth estrangeira, Boaz judeu. Ruth, igreja gentílica, estrangeira. Boaz, Jesus, judeu, nosso remidor. A narrativa de Boaz, que era judeu, e Ruth, estrangeira, não é sobre eles, meus queridos. É sobre a sua remissão, o casamento espiritual e profético que tanto estamos aguardando. Sua geração é abençoada pelo Senhor. É algo muito maior do que eles. Um só corpo. A igreja estrangeira enxertada na oliveira. Jesus, judeu, somos um. A estrangeira, judeu é um. Em Jesus nós somos um corpo, uma igreja. Aqueles que estão em Jesus, que aceitaram Jesus, que renunciaram e aceitaram Jesus. Em Jesus somos um. Não há judeu, nem grego, nem muçulmano, nem árabe, nem africano, nem brasileiro. Em Jesus nós somos um corpo. Todos nós estamos inseridos neste corpo, neste pacote de salvação. O Senhor deu coragem, capacitou Boaz, tipo de Jesus, para fazer aquilo que deveria ser feito e resgatar Ruth, que nos fala da igreja gentílica. Nós não tínhamos direito, nós éramos estrangeiros e merecidamente. Nós não tínhamos a condição nenhuma de sermos salvos, porque a salvação é dos judeus. Deus, em sua infinita sabedoria e amor por todos, o Senhor ama a todos, independente de qual povo, de qual raça, de qual cor, de língua, povos, raças e nações. Deus nos ama, o eterno é amor. Jesus te ama. Ele utilizou da providência, ele nos ensina aquilo que vemos lá em Romanos, a carta de Paulo a Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a mão providencial de Deus escrevendo a nossa linda história. Creio que esse deve ser o desejo do nosso coração. Compreender que Deus, o Eterno, nos chama a cumprir os seus eternos e gloriosos propósitos a partir das coisas simples da vida. Esse deveria ser o nosso maior anseio do nosso coração. Porque Ele é um Deus gracioso que chama os pecadores, como eu, como você, como nós, ao arrependimento, para cumprir um propósito maior, que o Eterno use essas coisas ordinárias de nossas vidas para cumprir o seu extraordinário propósito de salvação e redenção. Lá na primeira carta de Timóteo 2:4, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Boaz casou-se com Ruth. Gênesis 12:3. Em ti, Abraão, era hebreu, pai da fé. Abraão, em ti, Abraão, pela fé, serão benditas todas as famílias da terra. Ruth 2:8-23. Leiam tudo. Boaz fala a Ruth benignamente. Yeshua, Jesus, tem falado contigo benignamente? Não vás colher em outros campos, minha filha.
ande em minha presença. Eu sou o pão da vida, o teu alimento, o teu sustento. Se ajunte às minhas moças, faça parte da igreja, a igreja de Yeshua, do corpo de Cristo. Tendo sede, vá aos vasos e bebe. Eu sou a água da vida. Ruth pergunta: Por quê? Por que, Senhor, achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim? Quem sou eu, Senhor, sendo eu uma estrangeira e merecedora de tanto amor? Por que, Senhor, que amor é esse? É incompreensível tanto amor por uma pecadora como eu. O Senhor te galardoe o teu feito. O Senhor te galardoe o teu feito. Ruth creu, renunciou tudo que tinha para servir ao Senhor. Ela fez a boa escolha. E o galardão do Senhor, o Eterno de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar, ele te recompensará. Ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração, a tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Somos imerecedores de tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia. Mesmo ainda pecadores, ele nos amou primeiro. Nós vamos falar agora sobre a geração, a Toledot, de Boaz e Ruth. Prestem atenção nisso, meus queridos. Ruth 3, 10, 11. Bendita és tu do Senhor, minha filha, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Eshet Hail, mulher virtuosa. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Eshet Hail. Ruth 4:11. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, que é a casa de Boaz, casa de Israel, como a Raquel, a Lia ou Leia, que foram as matriarcas que ambas edificaram a casa de Israel. Queridos, isso está em Ruth 4:11. Confira na palavra do Senhor e faze-te afamado em Beit-Lehem, em Belém, casa do pão. Ruth e Boaz suscitaram a semente de Elimeleque, que era judeu, e de seu filho, a geração. Ruth gerou, presta atenção na geração, Ruth e Boaz. Ruth gerou de Boaz Obed, que é Eved. Eved significa servo. Eved, que é o pai de Jessé, em hebraico Ishai. Eved, pai de Ishai, que é Jessé, pai de Jessé, que é pai do rei David. A semente de Boaz gerou Davi, judeu, da tribo de Judá, a qual veio o filho de Davi, que Jesus, Yeshua, Mashiach, é descendente, é filho de Davi, da tribo de Judá. Lembram que a lâmpada estava quase apagando no tabernáculo? Nem conseguimos mensurar as estratégias que o inimigo fez para tentar apagar a lâmpada do santuário do templo. Ele jamais apagará. A lâmpada do templo jamais apagará. Porque Yeshua, ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mateus 1,17, genealogia de Yeshua, de Jesus. Abram a Bíblia e leiam Mateus 1,17. A genealogia de Jesus, de Yeshua, nos fala ali do Toledot, o livro da geração de Yeshua. Filho de David, filho de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, que gerou Yehudá, Judá. De Tamar gerou Pérez e Zerá. Raabe. Aí continua lendo ali, Ruth, que gerou Obed, Eved, que gerou Ishai, Jessé, que gerou Davi. Genealogia de Yeshua. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mateus 25:6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Nos fala aqui sobre a parábola das 10 virgens. O Senhor nos ensina que devemos estar vigilantes,
atentos, aguardando sua vinda, preparados em santificação, cheias do Espírito Santo, com a candeia acesa, lombos cingidos. Só assim seremos identificados como servos do Eterno e Soberano Pai. E estaremos nas bodas do Cordeiro que haverá para os fiéis em Yeshua. Lembram da pergunta de Boaz? As estratégias do inimigo para apagar nossa luz? Continua, viu? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Isso é muito sério, meus queridos. O azeite puro que gera luz em nossas vidas arde continuamente em nosso coração. A santificação, o Espírito Santo de Deus nos mantendo como a nossa candeia acesa. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Cuide do azeite em sua vida espiritual. Não deixe a luz, o Espírito Santo, apagar, extinguir do nosso coração, do templo do Senhor. Ruth 3,8. E sucedeu que, pela meia-noite, Boaz estremeceu, voltou-se para Ruth e disse: Quem és tu? E Ruth disse: Sou Ruth, sua serva. Estende tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Mateus 25,6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Observamos claramente que aquelas que estavam preparadas, atentas, com a candeia cheia do Espírito Santo, em suas candeias, entraram para as bodas com o Senhor e o Cordeiro. Mas a meia-noite é o momento, é a ação do Senhor por nós. A meia-noite foi o momento, abrir e fechar de olhos, a vinda do noivo. Houve ali a divisão, a separação, como na eira. Lembram-se? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, queridos, foi uma parábola, mas que nós estejamos atentos. Ainda há tempo. Faça boa escolha como fez Ruth. Renuncie aquelas coisas que são desta vida. Ruth 1,16. Não me instes para que te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu também. E onde pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Somente a morte me separará de ti. Ruth 3,8. E sucedeu que pela meia-noite Boaz estremeceu e voltou-se para Ruth e disse: Quem és tu? Identifica-se. E Ruth disse: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Malaquias 3:17, 18. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, Elohim Tsevaot. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Eterno e o que não serve. Malaquias 4:2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros no cevadouro. Ainda há tempo. A palavra do Eterno, ela é imutável. O Eterno te ama, te chama. Aceite essa salvação que de graça te é dada através da fé em Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Ela custou um alto preço. Seu remidor, seu salvador, Yeshua, padeceu, sofreu, foi humilhado, espancado, torturado, morreu morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, tragou a morte pela vitória. 1 Coríntios 15:54. Tragada foi a morte na vitória, para que eu e você, meu irmão, e todos nós que aceitarmos este amor, renunciarmos às coisas desta vida, queridos, sejamos salvos da morte eterna e da ira divina. Eis aí o dia aceitável.
ainda há tempo. Jesus te ama. O Senhor te ama. O desejo dele é que todos sejam salvos. Ele te chama. Vem para a presença do Senhor. Anda na presença do Senhor. Anda retamente diante do Senhor, amando sua palavra. Vem, filho meu, para os braços daquele que te ama, que te salva. Abra seu coração. Deixa Jesus entrar e fazer parte e reinar em sua vida. Num abrir e fechar de olhos. Ele virá. À meia-noite, ouviu-se. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Estás preparado? Ou está como aquelas virgens loucas? Ainda há tempo. Prepara-te, meu irmão. Prepara-te, meu irmão. Valorize essa luz que temos através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nos dá essa luz para que nós sejamos identificados. Quem és tu? Sou tua serva. Eis-me aqui, Senhor. Meditem, estudem. Tem muita coisa nesse livro aqui que, olha, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai descobrir. Tenha a sua experiência com o Senhor. Valorize essa oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Shalom Adonai. Abraço forte a todos. Até o próximo estudo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva se você ainda não é inscrito, curte aqui para ajudar o canal a ser divulgado para outras pessoas que gostam de ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Forte abraço a todos vocês. Shalom, shalom, uleritraot. Até o próximo.